Olá pessoal, eu sou a doutora Ania Almeida, psicóloga especialista em traumas emocionais e famílias disfuncionais. Que bom ter você por aqui, porque hoje nós vamos conversar sobre a série Adolescentes da Netflix. Uma série que está dando o que falar e que retrata a vida de um adolescente de 13 anos que está lidando com os desafios da adolescência, mas termina de uma maneira trágica. Primeiro eu quero dizer que eu adorei essa série, eu sei que teve muita gente que não entendeu nada, mas eu gostei demais e embora eu tenha muitas coisas para falar em relação a ela, eu quero analisar alguns pontos mais relevantes sobre a perspectiva da psicologia, principalmente sobre a adolescência. Então, se você tem filhos ainda pequenos, presta atenção no que nós vamos falar aqui, porque vai te ajudar a ser mais assertivo na educação dos seus filhos, fazer você refletir sobre algumas coisas que precisam estar muito conscientes aí na sua mente, que tem filhos a partir de 10 anos de idade. E para quem tem filhos mais novos também, porque aprendizado não rouba lugar, não ocupa espaço. Então, é importante você saber o que te espera para você ser assertivo na sua educação com seus filhos. Essa série, ela nos desafia a olhar para além da vítima e agressor e a entender como os traumas e a dinâmica familiar pode criar um ciclo de violência. É isso que eu mais vejo em relação a essa série. Se você já assistiu, você pode ter se identificado com algumas situações e desafios que você como pai e mãe talvez já enfrentou com seus filhos. Mas se você não entendeu nada da série, nesse vídeo eu vou te explicar um pouco da minha perspectiva em relação ao contexto principal. E se você ainda não assistiu, te aconselho, vai lá, assiste e se prepara para uma análise aqui, profunda, que a gente vai abordar os dilemas da adolescência e do contexto familiar a qual essa história, esse enredo acontece. A ideia aqui é sobre o meu ponto de vista. Na série tem alguns pontos que nos fazem questionar muito. E a ideia aqui nesse vídeo é abordar de uma forma um pouco mais profunda sobre esse aspecto em relação à questão da adolescência e como as demandas, o que está acontecendo na vida do adolescente pode impactar a vida dele. E também entender qual o impacto da família na formação da construção da identidade nesse período chamado adolescência. Mas antes da gente continuar com o vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém para que essas informações cheguem a mais pessoas que precisam ouvir sobre esse tema que a gente vai conversar agora. Sem mais delongas, vamos olhar para essa série chamada Adolescentes. Bom, essa série nos apresenta um retrato cru e realista da adolescência. Ela expõe a vulnerabilidade, as inseguranças e a busca da identidade em um mundo cada vez mais complexo. No personagem James, nós conseguimos ver de forma clara toda a complexidade do que é ser adolescente. A série nos ajuda a olhar pela perspectiva da busca da identidade, que é um processo natural e fundamental na adolescência. Todos nós passamos por isso, mas pode acabar sendo um processo doloroso e confuso para quem não consegue entender o que está acontecendo consigo mesmo, e muitas vezes os pais também não conseguem dar apoio para os seus filhos por não entender o que significa a complexidade desse momento da vida. A adolescência é marcada por muitos conflitos internos, onde os jovens estão tentando descobrir quem são, então estão experimentando diferentes papéis e estão tentando encontrar o seu lugar no mundo, e no meio de tudo isso a influência da pressão social, da família, dos amigos, da formação da identidade pode pesar demais nessa fase, trazendo sofrimento, angústia e uma série de complicações. E o que é muito visível na série é a descoberta da sexualidade também do James, né? Nessa fase, né? A gente vê muito acentuada essa fala dele, né? E é um tema que pode gerar muitas dúvidas no adolescente, muitas inseguranças, e até porque é a fase do primeiro amor, é fase de muita vergonha, justamente porque ainda não tem uma identidade bem estabelecida, e uma fase de muitas rejeições, que na verdade é algo inevitável na vida de qualquer ser humano, porque a gente passa por rejeições em diferentes áreas da vida, mas nessa fase da adolescência pode ser muito marcante e trazer traumas muito profundos, justamente porque o adolescente ainda não é adulto, as suas funções cognitivas, a parte do lóbulo pré-frontal do cérebro ainda não está totalmente maturada, então esse adolescente não está pronto para enfrentar as demandas do mundo, então pode ser realmente uma fase
fase muito difícil, muito intensa, e eles estão muito vulneráveis e suscetíveis. Isso a gente vê de forma muito clara ali na série. A figura do Jamie pode ser vista de diferentes ângulos e maneiras, mas para mim, a fachada de agressividade e controle é uma defesa contra a sua própria vulnerabilidade. Ele teme ser visto como fraco e essa fragilidade o leva a comportamentos extremos, que é o que acontece ali na série. Essa é uma característica comum em indivíduos que internalizaram padrões de masculinidade tóxica, um pouco distorcida, onde tem a necessidade de esconder as suas emoções, achar que externalizar, demonstrar emoções pode ser algo feminino, como medo, como tristeza. E aqui nesse ponto eu quero ressaltar algo. O sentir é para todos. Homens e mulheres têm emoções e precisam ser sentidas e acolhidas, e eu sempre digo que as suas emoções são suas amigas, não importa se você é homem ou mulher. Emoções fazem parte de todo ser humano, mas quando existe uma internalização de uma forma errônea sobre isso, pode levar os meninos, principalmente, a agirem de uma forma tóxica em relação ao papel da mulher, fazendo com que esse homem se torne uma pessoa com uma tendência agressiva às mulheres. No personagem, as suas ações são em grande parte motivadas pela necessidade de validação externa. Ele busca aprovação e poder para compensar a falta de autoestima e segurança interna com um profundo medo de rejeição. E eu te aponto com toda a convicção que a falta de ferramentas emocionais diante de conflitos assim pode levar as pessoas ou os adolescentes a terem comportamentos violentos e destrutíveis, como relatou ali nessa série de uma forma muito pontual. E a gente vê de forma clara que Jamie não desenvolveu essas habilidades para lidar com as suas emoções de forma saudável. Após ele sofrer bullying, após ele passar por conflitos muito intensos, ele não consegue expressar os seus sentimentos, nem resolver os seus conflitos internos de uma forma construtiva, e ao invés de buscar ajuda, ele tenta achar uma solução para resolver com seu conflito. Infelizmente, é um momento onde ele por não saber lidar com seu emocional, não ter essas ferramentas, ele age de forma impulsiva e ali comete um delito extremamente grave que muda o percurso da sua vida. E a realidade é, para nós adultos, nós temos dificuldades de lidar com o nosso emocional. Imagina uma criança, um adolescente que está iniciando a sua vida com alterações biológicas, orgânicas, hormonais. Então, literalmente, é uma montanha-russa cheia de emoções, cheia de conflitos, e o suporte na vida de um adolescente é extremamente importante nessa fase da vida para que ele não venha cometer erros graves. Enquanto ainda fazia faculdade de psicologia há muitos anos, meu trabalho de conclusão de curso virou um artigo que foi publicado na época na revista de psicologia, onde eu falava sobre adolescência e psicopatologia, quando a falta de estrutura familiar leva os adolescentes a terem um ato de passagem, ou seja, eles saem da normalidade comportamental para sua idade e acabam cometendo delitos, fazendo coisas, tendo comportamentos os quais eles se arrependem depois. Mas o ponto de apoio da família é sempre fundamental nessa fase. Quanto mais conexão, quanto maior o senso de pertencimento desse adolescente em relação à família, quanto maior a liberdade, mais acolhimento existe para os conflitos dessa fase, mais perto o coração dos filhos estarão com o coração dos pais. Então, pais, nós precisamos ficar atentos. E mais do que atentos, precisamos estar presentes para oferecer suporte aos nossos filhos, porque essa fase tem muita pressão social e para se encaixar em determinados padrões, os adolescentes podem ter comportamentos de risco, como usar droga, álcool e uma série de coisas que não condizem com aquilo que talvez você a sua vida inteira ensinou para eles, tentou passar para eles. E ali na série, embora a Jamie seja responsável por suas ações, ela retrata ele não como um vilão unidimensional. Ele é um personagem complexo, moldado por suas experiências e pelos seus traumas. E, infelizmente, ali a gente vê que ele cresce num ambiente onde o descontrole emocional do pai não era uma coisa rara.
A gente vê isso no momento em que a psicóloga tá fazendo as entrevistas com ele, que, aliás, ali o terceiro capítulo pra mim é sensacional, onde a gente vê o trabalho da psicóloga de uma forma muito bonita, muito intensa ali também. Eu teria aqui um vídeo pra fazer só sobre o capítulo 3, mas a gente vê ali que ela retira algumas informações sobre a visão dele, né, em relação às mulheres, sobre a visão dele em relação ao pai, e a gente vê que não era raro o pai ter algumas explosões emocionais e que ele achava até uma coisa comum. Outra coisa que é bem característica é ver que o pai era uma pessoa que tentava não demonstrar as suas emoções, de manter o equilíbrio das coisas, mesmo ele passando por pressões muito grandes. Isso é muito claro ali no capítulo 4, no último capítulo a gente vê ele ao tempo todo, né, destruído por dentro, mas ele tentando manter o controle, ou seja, não se permitindo demonstrar seus sentimentos. E pra mim, a falta da comunicação emocional foi um ponto central aqui nessa série. Porque os filhos aprendem mais observando o comportamento dos pais do que guardando as palavras ditas por eles. Guarde bem o que eu estou te dizendo. O seu filho aprende mais vendo o seu comportamento na vida cotidiana do que guardando as palavras que você diz para eles. É aquela frase, palavra educa, mas modelo arrasta. E para mim, como profissional na área da psicologia, eu consigo ver esse movimento, né, ali na série, onde Jamie internaliza os modelos de comportamento do pai, da família, e reproduz nos relacionamentos. E essa relação de distanciamento do pai no início da adolescência do Jamie pode ter sido um dos fatores que levou o garoto a cometer o crime. E eu sei que a gente fica assistindo a série toda esperando ter uma reviravolta no final para dizer que aquilo não era de fato o que estava acontecendo, mas fato que é exatamente aquilo que a gente vê ali. Então, se você não assistiu ainda, me perdoa porque eu tô dando um spoiler. Mas, de fato, o garoto comete um crime agindo pelo seu impulso emocional. E isso se deu muito, né? Não que a culpa seja dos pais, mas o pai e a mãe não sabia o que estava acontecendo com seus filhos. Até tem um detalhe muito interessante em relação à questão do bullying, porque a gente vê que o bullying é muito retratado ali na série, mas a gente vê, por exemplo, que o filho do policial também sofre bullying e o policial não tem ideia do que está acontecendo. Então os pais precisam ter conectividade, precisam ter proximidade com seus filhos para entender o desafio que eles estão passando na porta afora da nossa casa. Vamos corrigir. Na verdade, muitas vezes as coisas estão acontecendo debaixo do nosso teto, debaixo do nosso nariz, com os filhos dentro do quarto, a gente não sabe, que é o outro aspecto que daria pra gente falar aqui também, né, sobre a gente ficar ligado que os nossos filhos estão acessando nas redes sociais, mas como eu falei, eu teria que fazer aqui pelo menos uns 5 vídeos pra abordar diferentes aspectos dessa série, mas eu quero me atentar só mais a essa questão da adolescência e sobre essa questão da dinâmica ali da relação com a família. E através dessa série a gente tem o convite para refletir sobre o papel dos pais na formação dos filhos e sobre a importância de oferecer o apoio e orientação a esses jovens, né? Essa série convida a gente para refletir sobre como a ausência do apoio familiar pode influenciar em atos violentos e também mostra de forma crua e realista as consequências devastadoras da falta da comunicação e desse distanciamento que eu pontuei para vocês em relação a pais e filhos. E à medida que o jovem cresce, é crucial que os pais não se afastem, mas sim se aproximem, oferecendo apoio, orientação e um porto seguro em meio às tempestades emocionais que o adolescente passa. Se lembre, a adolescência é uma fase de descoberta, de transição, de desafios, de transformações. Então não é fácil. Os adolescentes precisam sentir que não estão sozinhos e que tem um lugar para onde voltar quando as coisas ficarem difíceis para eles e que seus pais vão estar ali para amparar eles nesses momentos, independentemente das circunstâncias ou do que eles até mesmo fizeram. E isso é bem interessante ali na série, porque o pai acredita no filho e dá apoio para esse filho, tá ali presente, mesmo de uma forma um pouco decepcionada, mas ele tá ali. E eu quero ressaltar aqui que a participação ativa dos pais na vida dos filhos é um investimento no futuro, um ato de amor que pode trazer toda a diferença na construção de adultos saudáveis e equilibrados. Tá cheio de adultos aí desequilibrados, cheio de problemas porque não tiveram esse suporte nem na infância, nem na adolescência. E antes de finalizar, eu quero deixar uma pergunta para você, pai e mãe. E antes de finalizar, eu quero deixar uma pergunta para vocês, pais. Quais estratégias vocês utilizam para se manterem conectados
tratado com seus filhos adolescentes? Como vocês lidam com os desafios na comunicação nessa fase da vida? Queria que você refletisse sobre isso, porque eu acho que pode te ajudar a entender um pouco de como que a dinâmica da sua casa na comunicação com seus filhos pode melhorar. E como eu falei, eu teria muito mais coisas para falar dessa série, mas aqui a gente iria se delongar demais, mas eu quero fechar a nossa análise sobre a série adolescente e eu espero que essa discussão tenha sido útil para vocês e que tenha gerado reflexões importantes sobre a complexidade da adolescência e o papel fundamental que os pais precisam desempenhar nessa fase da vida. Você precisa entender o que está acontecendo com teu filho, você precisa entender que não é aborrecência, pelo contrário, é um momento de muitos conflitos e que eles não sabem lidar com isso e precisam do seu apoio para passar por essa fase da vida. Então, deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Foi ótimo fazer esse vídeo aqui, espero que tenha ajudado você, tenha gerado muitas reflexões aí para você. Fica com Deus, Deus abençoe você. Tchau, tchau.